1 Samuel capítulo 30 conta a história que Davi, depois de ter saído para a batalha, ele volta para a sua cidade onde ele morava, chamada Ziclac, e acontece o seguinte: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclac, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclac, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grande, tão somente os levaram consigo e foram no seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, ela queimada, suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos, como escravos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz, choraram até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Eunã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. 2 pontos. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém. Que texto poderoso. A Bíblia conta a história que Davi e seus homens voltam para Ziclac, a cidade onde eles habitavam. Chegam lá e encontram a cidade toda destruída, queimada. Um dos povos mais bárbaros, um dos povos mais perigosos, um dos povos mais malignos que haviam naquela época, os amalequitas. Eles não tinham conversa com eles, não tinham diplomacia, eles não lutavam ou guerreavam de uma forma honrada, muito pelo contrário, usavam de subterfúgios, usavam de artimanhas, escondido, faziam tudo que era de errado numa guerra, num processo de guerra. Tinham atacado Ziclac e tinham levado cativo, como escravo, os filhos, as filhas e as esposas dos homens de Davi. E Davi, ao chegar nessa cidade com seus homens, encontra tudo destruído, tudo arrebentado. Já é um golpe, já é uma pancada no coração dele, mas o pior acontece: é levado cativo os filhos e as esposas, a família daqueles homens, são levados como escravos de um povo que não tinha conversa. Os amalequitas até estuprar as mulheres dos conquistados eles faziam. Era um povo muito mau, maligno. E a Bíblia conta que Davi e os seus homens fazem algumas coisas para reverter aquilo que aconteceu com a sua família. Eles se posicionam como pais que eram, se posicionam como homens de família que eram, para reverter aquela situação. As duas primeiras coisas que eles fizeram, que eu quero começar a falar hoje, foram: primeiro, a Bíblia conta que eles abriram seu coração e começaram a chorar. Desabafaram. Fizeram o que qualquer pessoa na situação deles fariam. Até com certo desespero, com certo temor e com certo pânico. Porque todo mundo que tem carne no coração e sofre numa circunstância como essa. Então a primeira coisa que a gente tem que entender como pai, como homem, para recuperar a nossa família, para restaurar a nossa família, para ir atrás daqueles filhos que estão em cativo, para trazer a nossa casa para servir ao Senhor, é que às vezes nós temos que colocar as nossas emoções para fora. Emoção que é guardada se alimenta, e se alimenta exatamente, se a emoção é negativa, se alimenta exatamente das emoções positivas que nós temos. Elas têm mais força, contaminam com mais força, destrói as coisas boas. Se a gente guarda as emoções, se a gente não extrapola elas, se a gente não coloca para fora, e é lógico que tem formas corretas de ser feito isso, se torna uma bola de neve que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. A Bíblia fala que Davi, o guerreiro mais famoso daquela época, o homem que não era o mais poderoso ainda, ele ia se tornar, nesse momento ele não era, ele era um fugitivo, mas era um homem guerreiro como ninguém, general de batalhas, se desespera e começa a chorar porque viu que seus filhos tinham sido sequestrados pelos amalequitas. Da mesma forma, os seus soldados, os seus homens. E para piorar a situação, Davi fica numa amargura terrível,
não só pelo fato da sua família estar presa, mas pelo fato de que seus amigos, seus soldados, seus fiéis escudeiros estavam dizendo de apedrejá-lo, botar a culpa nele. Nós estamos seguindo Davi, olha o que aconteceu. A nossa família é levada a cativo. E aí Davi, em meio a essa circunstância terrível, e quando a gente lê os salmos escritos por Davi, a maioria foram escritos quando ele fugia de Saul, a maioria dos salmos foram escritos quando Davi estava nesses momentos de angústia, de temor, de fuga, não foi quando ele estava no palácio, quando ele estava sofrendo. A gente vê que esse texto poderoso aqui no verso 6, o final do verso 6, não é apenas um texto histórico, é algo que era da vida de Davi. Ele diz aqui: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Os filhos sequestrados, os filhos presos, os filhos em cativo, talvez a sua situação seja essa. A sua família não te perdoa, a sua família não quer saber de você, talvez a sua família está destruída pelo fato de não estarem querendo servir ao Senhor, talvez o seu coração está amargurado porque estão botando a culpa em você de coisas que você não é culpado. E a atitude de Davi, e se tem algo que a gente pode reconhecer em Davi, seguir ele como exemplo, foram suas atitudes no meio das adversidades. A Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor seu Deus. Vamos fazer isso agora? Levanta as suas mãos e diz: Senhor Jesus, Espírito Santo, reanima a minha vida debaixo da tua vida. Espírito Santo, eu quero me reanimar no Senhor meu Deus. Aí continua dizendo, porque a Bíblia começa num ápice e vai explicando qual formas que ele fez isso. Se reanimar não quer dizer assim ficar feliz de uma hora para outra. Se reanimar no Senhor seu Deus é ter atitudes que o façam expressar isso. No verso 7, olha o que diz a Bíblia: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Davi, para se reanimar no Senhor seu Deus, dá uma ordem ao sacerdote que estava lá: me traz a estola sacerdotal que eu vou colocar ela. Me traz a estola sacerdotal porque eu vou buscar o Senhor. Me traz a estola sacerdotal porque eu vou me posicionar como sacerdote de Deus. Escuta o que eu vou te falar, meu irmão. Você pode até não ser um pastor, você pode até não ser um pregador, você pode até não ser um ministro de louvor, líder de célula, ser líder, ser pastor, ser pregador. Isso tem a ver com chamado, tem vontade sim, você tem que se dispor a isso, tem a ver com chamado também. Mas olha, meu irmão, mesmo que você não queira ter uma função sacerdotal dentro da casa de Deus, você tem a obrigação de ter uma função sacerdotal dentro da tua casa. É obrigação nossa. O sacerdote é aquele que fazia as oferendas, o sacerdote é aquele que trazia a presença de Deus, o sacerdote era aquele que era a voz de Deus no lugar, o sacerdote era aquele que fazia os cultos, as cerimônias para o povo. Você pode até não ter na sua cidade essa função, na sua igreja, mas dentro da sua casa, a estola sacerdotal é obrigação sua levar. Amém? Amém? Isso é tão importante. Se os pais, os homens, entendessem a importância que eles têm na sua casa, e eu não vou falar de uma forma psicológica, que é algo, também não sou especialista no assunto, mas que é algo importantíssimo na formação do caráter, na formação da hombridade, na formação da menina também. Mas vou dizer do que eu entendo. Função espiritual. A maioria das pessoas que tem bons relacionamentos com seus pais, é lógico que existem exceções à regra, tem bons relacionamentos com seus pais, homens, tem facilidade em ter bons relacionamentos com Deus. Vou repetir, para você entender. A maioria das pessoas que tem bons relacionamentos com seus pais, e eu repito,
há exceções às regras, tem facilidade de ter bons relacionamentos com Deus. Porque o pai é uma figura paterna, Deus é uma figura paterna. Se os pais entendessem isso, eles se posicionavam como sacerdotes. Se os pais entendessem que o poder do perdão, filho, eu te perdoo, filho, eu te aceito, pode levar os seus filhos a entender que Deus perdoa e que aceita eles. Tão poderoso que é. Se os pais entendessem essa função, a sociedade seria diferente, seria uma sociedade mais voltada a Deus. Mas está tarde, já passou, já errei, o que eu faço? Peça perdão, tenta restaurar, vai atrás. Você fazendo isso vai ser um impacto emocional, um impacto natural, mas principalmente um impacto espiritual na vida dos seus filhos. Se posicione como sacerdote, se posicione como sacerdote do seu lar. Amém? É impressionante, até pessoas que perderam os pais, foram morar no céu mais cedo, porque deveriam. Se eles têm bom relacionamento, tiveram bons relacionamentos com seus pais e guardam isso como exemplo, carregam isso no relacionamento com Deus. Não esqueça disso, irmãos. Amém? Amém? Verso 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei Eubano, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de falta cansará e tu libertarás. Aí a outra coisa que Davi faz para se reanimar no Senhor é consultou a Deus. Foi falar com Deus. Foi falar com o Senhor, se posicionou como sacerdote e foi falar com o Senhor. Não foi pegar conselho primeiro com um amigo, não foi pegar conselho primeiro com outra pessoa, não foi conversar com alguém, foi conversar com Deus. Não, que não tem que pedir conselho, tem, às vezes precisa de ajuda, sim, mas o principal, o primordial, a iniciativa que todos temos que ter, em especial, em primeiro lugar, é: Deus, o que eu tenho que fazer? Deus, o que eu tenho que fazer? E tem gente que não pergunta e depois cobra de Deus. Sai fazendo de qualquer jeito, sai fazendo no ímpeto, no supetão, e depois vai reclamar: Deus, o Senhor não me abençoou, Deus, o Senhor não cuidou de mim, Deus, o Senhor não se fez nada na minha vida, Deus, eu estou sofrendo agora. E aí coloca a culpa em Deus, que a gente tem isso, sabia? Sabia que tem gente que precisa perdoar a Deus, mesmo Deus não tendo culpa? Sabia que tem gente que transfere as responsabilidades das coisas para Deus? Adão fez isso. Tem gente que acha que ele transferiu para Eva. Ele não transferiu para Eva não, ele foi inteligente, ele foi esperto. Quando Deus perguntou para Adão: o que está acontecendo aí, Adão? Quando Adão comeu do fruto proibido e pecou, perguntou para Adão, Adão falou uma expressão muito significativa. Ele falou assim: a mulher que tu me destes, que me trouxe o fruto que eu não deveria comer. Você viu? Não botou, a gente acha que botou a culpa na Eva. Ele não botou a culpa em Eva, ele botou a culpa em Deus. A mulher que tu me deste, se o Senhor não tivesse me trazido ela, estava tudo bem. A gente põe a culpa em Deus em muitas coisas que Ele não tem culpa nenhuma. Mas é porque a gente nem consulta Ele. Mas bispo, é tão difícil ouvir a voz de Deus. Mas não vem num culto, não participa de uma reunião, não abre a Bíblia. Se você não tem hábito de ler a Bíblia, você não pode reclamar que Deus não fala com você. Posso repetir? Vou repetir para entrar no teu coração. Vou repetir para o diabo não roubar do seu coração, porque ele está proibido a partir de agora, em nome de Jesus. Preste atenção no que eu vou dizer de novo. Se você não tem hábito de abrir a Bíblia, se você não tem hábito de abrir a Bíblia, você não pode reclamar que Deus não está falando com você. Se Deus já falou uma vez, Ele não precisa repetir. Se está escrito aqui, não fique esperando a voz dele aparecer como no filme de Hollywood, dizendo: meu filho, porque não vai. Está escrito, ó. Consulte a Deus. Diga ao teu irmão que está do teu lado: consulte a Deus.
Amém? Bom, depois eu não vou ler os textos por causa do nosso tempo, mas do verso 9 ao verso 10, a Bíblia fala que Davi, depois que ouviu ao Senhor, pega os seus homens, 600 homens, e sai na perseguição dos amalequitas. Os amalequitas não tinham um lugar específico que eles ficavam, eles eram nômades, então eles tinham uma região e ficavam mudando com as suas tendas de um lado para o outro. Davi sai com 600 homens, no meio do caminho 200 cansam, mas ele continua a perseguir. Terceira coisa, preste atenção no que eu vou te falar em nome de Jesus. Se você quer resgatar a sua família, se você quer trazer a sua família, a sua casa para os braços do Senhor, para o relacionamento com você, persiga esse objetivo mesmo com as adversidades. Persiga esse objetivo. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala que nós devemos ser igual àqueles, e naquela época já existia, preste atenção, naquela época já existiam as Olimpíadas. O apóstolo Paulo era conhecedor da cultura grega, por isso que ele fala, persiga para o alvo, como se você fosse uma pessoa desportista, que está no alvo, e o seu alvo é o prêmio. Preste muita atenção no que eu estou dizendo, a salvação da sua família é o maior prêmio que você pode ter em vida. Não é ter dinheiro, não é ter sucesso profissional, não é ter uma boa casa ou uma boa renda, não é ter reconhecimento aí para cima e para baixo. O principal objetivo, o principal foco e o único que vale a pena é ter a sua família servindo ao Senhor. Persiga o alvo, não pare. Aí a Bíblia fala que eles no caminho encontram um egípcio todo machucado, arrebentado, desfalecido, e cuidam dele, cuidam das feridas dele, dão comida para ele. Aquele egípcio tinha toda a característica de um escravo amalequita. Ele sabia que aquele era um escravo amalequita e tratou dele com todo carinho. Preste atenção no que eu estou falando. Cuidou dele com tudo que podia fazer. E quando ele restaurou a consciência, quando ele restaurou o seu físico, eles perguntaram, vocês podem nos levar aos amalequitas? O egípcio falou, olha, se vocês prometerem que não vão fazer nada comigo, eu te mostro o caminho. Perfeito. Quero que vocês percebam algo. Davi já estava, é porque de um versículo a outro não foi um minuto, pode ter sido dias. Davi já estava há dias procurando os seus filhos, há dias procurando a sua família, ele e os seus soldados, e encontra aquele egípcio. Eles andavam para aquela região e não achavam, o egípcio estava ali, eles cuidaram do egípcio, restauraram a saúde do egípcio, e o egípcio falou, eu vou levar vocês lá. Por que eu estou dizendo isso? Eles podiam muito bem ter desprezado aquele egípcio, não tinha nada, não podia fazer nada, estavam morrendo ali. Eles podiam ter passado, olha, o objetivo deles era muito mais nobre, eles estavam atrás dos filhos, das esposas e por aí vai. Mesmo assim eles fizeram. Não despreze os pequenos sinais de que Deus está agindo em prol da sua família. Seu filho estava gritando, hoje ele não gritou mais, já louva a Deus, já agradece a Deus. Um dia ele tomou a decisão, eu não vou no culto não, ou seu pai, eu não vou no culto não, mas no dia dos pais eu vou, e ele veio aqui hoje, louva a Deus, agradece a Deus. Não despreze os pequenos sinais de que Deus está agindo na sua vida, em prol da sua família. Eles fizeram isso, eles cuidaram do egípcio, eles alimentaram o egípcio, e o egípcio levou ele nos amalequitas. E a Bíblia fala que Davi, olha só, verso 17, acompanhem comigo agora. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão os 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem despojo, nada que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Tudo, toda a minha casa, toda a minha família servirá ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Não vai ficar em ninguém na mão dos amalequitas, não vai ficar nada na mão dos amalequitas, todos serão salvos.
Não despreze os sinais. Consulte a Deus. Leia a Bíblia. Eu termino dizendo algo. A Bíblia ensina em alguns textos, Salomão fala isso muito, que os pais que são sábios ajuntam dinheiro, não só para os seus filhos, mas para os seus netos. Quando Deus fala a um rei que ele vai morrer, Ezequias, Deus fala assim para ele: arruma a tua casa, porque você vai morrer. Deus estava dizendo para ele assim: arruma a herança, arruma as brigas que tiveram, porque você vai morrer. A Bíblia é repleta de textos assim. E eu estou terminando agora. E deixei o principal para o final. Em nome de Jesus, entenda. Deixar recursos para os filhos é importante? Lógico. Tem aquela frase que, graças a Deus, meus pais executaram com muita propriedade. Não tem nada mais importante de você passar para os filhos do que educação. Lógico. O amor, o carinho também é importantíssimo. Mais do que essas duas coisas que eu falei. Lógico. Ensinar a ser pessoas honradas, importantíssimo. Mais do que eu falei até agora. Lógico. Mas o mais importante e a principal herança que um pai ou uma mãe pode deixar aos seus filhos é o caminho do Senhor Deus. Se ele ensina o caminho de Deus desde criança, o caminho, a verdade e a vida, nem quando for adulto, nem quando os mares e os ventos soprarem contrário, ele vai se afastar. Mas eu conheço gente que se afastou, bispo, mas ele lembra. Uma hora ou outra o Espírito Santo vai bater na porta dele. Não existe principal herança, melhor herança do que essa. Vamos todos, como pais ou futuros pais, deixar essa herança aos nossos filhos. Ao fazermos isso, não tem amalequita que pode vencer uma batalha contigo. Pode até te atacar, mas ele não prevalece.